Existe uma facção dos camisas vermelhas e a outra dos camisas amarelas. É sabido que no território dos camisas amarelas, se você estiver com uma camisa vermelha, é praticamente um afronto para eles. Ou seja, você pode sofrer uma violência ali, tomar um tiro ou coisa do tipo. E vice-versa. Se estiver com a camisa amarela no vermelho, se estiver no vermelho no território dos amarelos. E aí você pode pensar o seguinte: ah, pô, mas eu não tô nem aí pro que pensam sobre mim. Eu gosto mesmo é de camisa amarela e eu quero andar onde eu quiser. E aí você sai com a camisa amarela, acaba atravessando o território dos vermelhos e vira uma notícia triste no jornal. Então, esse exemplo extremo, e eu gosto sempre de, quando a gente quer tirar uma dúvida e ir para os extremos, ele serve para mostrar o quê? Essa ideia de não se importar com o que os outros pensam, ela é sim uma coisa importante, mas ela é incompleta. Então, assim, existe uma importância de entender e se preocupar com o que acontece na mente das outras pessoas, né? Qual é a opinião e o que eles pensam, principalmente em se tratando de autodefesa. E você perceber que uma intenção, um pensamento, ele pode se transformar numa ação e pode ser prejudicial para a gente. Eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Acho que todo mundo já pelo menos ouviu falar do filme Matrix, né? Em que os seres humanos eles vivem numa realidade virtual feita por um computador, né? Eles estão numa ilusão, acham que estão vivendo a realidade, estão num mundo virtual ali, tá? E existem vários níveis, várias camadas e várias formas pelas quais a gente pode interpretar o que é essa realidade virtual para a gente, tá? Aqui a gente vai se tratar especificamente de um tipo de realidade virtual que a gente cria, que é essa realidade mental, que são os mapas que a gente cria para navegar na realidade, que não são a realidade em si. Né? A gente usa a nossa memória do passado, cria um mapa, cria conceitos, cria rotas, verdades, crenças que vão nos ajudar a nos guiar dali para frente. Eles criam um mapa, eles criam realmente uma realidade virtual, mas eles em si não são a realidade. Né? O mapa, você pega o mapa, né? O mapa ele representa algo que está ali, mas ele não é a realidade em si. Por exemplo, você pega um mapa e vê uma montanha, tem um desenhozinho da montanha. Pô, não tem uma montanha aqui, tem uma representação de uma montanha. Aí você olha na realidade ali, pô, essa montanha tá diferente, ou não tem mais montanha, o que aconteceu? Às vezes é um mapa antigo, aconteceu alguma coisa, veio uma construtora e tirou parte da montanha ali, né? Houve uma explosão, houve um deslizamento. Então a realidade ela é diferente, né? E os mapas eles devem ser atualizados constantemente. Então, a ideia é essa, né? Nós temos uma realidade virtual, uma realidade mental, que serve como mapa, que é funcional, que nos ajuda a navegar pela vida de forma mais eficiente, mas ele em si não é a realidade. O que as pessoas pensam, o que nós pensamos e o que as outras pessoas pensam, são realidades virtuais. E essas realidades, elas meio que estão em relação com a realidade real, vamos dizer assim, material, física, né? E com as outras realidades das outras pessoas, através da comunicação, né? Não existe um contato direto, até porque toda comunicação tem algum ruído. Você está pensando numa coisa, você fala árvore e pensa num pinheiro, o outro escuta árvore e pensa numa mangueira, né? A palavra é a mesma, mas a comunicação a gente entende que está falando sobre árvore, mas às vezes o que vem na mente é diferente, né? Então existe sempre esse ruído. Ou seja, existe a realidade material, existe a matrix, existe essa realidade mental, existe a comunicação entre as realidades mentais. A realidade virtual que existe na mente das outras pessoas, né, que é baseada na história delas, no conhecimento delas, nas crenças, ele cria uma lente para a realidade, tipo essa coisa da camisa. Um grupo ali criou uma lente de que a camisa amarela é sinônimo de perigo, de ameaça, e eles olham a realidade por aquela lente, né? Então, entender quais são as lentes, né? Quais são os grupos, quais são os comportamentos,
e como você pode navegar de forma segura sem acionar esses mecanismos de defesa da Matrix dos outros, porque o que um outro pensa pode gerar uma ação que pode ser prejudicial. Ao mesmo tempo, se a gente ficar muito preso nessa coisa, né, de tem que ficar preocupado com o que os outros estão pensando, senão pode ser perigoso, senão vai ser ruim para mim e tal, não sei o quê. Lembra que o importante é sempre o equilíbrio. É entender que existe esse processo, mas entender também que a Matrix é virtual, não é uma realidade em si. Então, como é que é o meio do caminho? Como é que a gente pode encontrar um meio termo para poder manejar isso de a mente dos outros, o que eu faço, né, de forma saudável? Primeiro, compreender quais são os pensamentos do outro sobre mim que podem gerar uma ação, que ações são essas e se eu quero lidar com essas ações e como eu quero lidar com essas ações. Ter o que tem um tom pejorativo, né? Mas é uma realidade na vida em sociedade, são as máscaras, né? É a gente aprender a adotar, a de certa forma limitar, não estou dizendo para ser um ator e fingir algo que você não é, mas de limitar o nosso comportamento a algo que vai ser que não vai ser hostilizado em certo meio. E aí escolher quais são os meios em que certos comportamentos podem ser, digamos assim, liberados ou não. Por isso também passa a ser importante você construir amizades, construir pessoas, uma tribo, digamos assim, né? Ter pessoas próximas em que você se sente seguro para expressar níveis cada vez maiores, né? Dessa autenticidade, né? Com menos restrições. E ao mesmo tempo não se preocupar realmente com o que o outro pensa. Porque o que o outro pensa é virtual, é um fantasma, não existe, não tem matéria em si. Mas ter em mente que o que o outro pensa pode gerar uma ação. Então a ideia é como se você fosse um sniper, né? Pô, eu quero caminhar pela vida, eu quero gastar minha energia alcançando certos objetivos, tendo uma interação saudável com as pessoas, né? E sem conflitos desnecessários. Às vezes o conflito é necessário e é bom que a gente trave um conflito de forma inteligente e estratégica. Mas muitas vezes tem conflitos que são desnecessários mesmo, né? Eles só geram desgaste de energia e destruição para os dois lados. Então é importante ter essa visão de sniper, de saber, pô, eu vou falar alguma coisa, eu vou me expressar de alguma forma, eu vou fazer alguma coisa, pô, beleza. Quais seriam as consequências aqui? E será que eu preciso limitar um pouco essa expressão? Eu posso jogar ela de forma mais ampla, digamos assim, né? E aí você aprender a navegar dessa forma. Dentro da lógica do território, que por exemplo a gente trabalha muito dentro do general guerreiro, né? É você reconhecer que existe um núcleo, que é você, e existe uma região em volta de você que é o seu território. E esse território ele pode ser dividido. É entender quem está mais perto do núcleo, você tem mais liberdade de expressão. Quem está mais longe do núcleo, você tem que ter essa visão um pouco mais defensiva. E coisas, por exemplo, que você vai que são só pra gente. Existem coisas que a gente compartilha só com aquele amigaço de infância. Tem coisas que a gente vai compartilhar com de repente, a esposa, que não vai compartilhar com o amigo, que vai compartilhar com o amigo que não vai compartilhar com a esposa, e por aí vai. Né? Então, mesmo dentro de um território íntimo, tem distâncias e tem formas diferentes de compartilhar esse tipo de informações, né, e de atitudes também. E mais um detalhe. Quando a gente fala uma coisa, é como se a gente cria na mente da outra, da Matrix da outra pessoa, a gente cria uma imagem que é da Matrix, que é virtual, que não importa mesmo. Mas ela tem como se fosse um aval, ela tem uma assinatura nossa, então ela ganha uma força maior, né? Uma coisa é alguém falar que a gente é bandido. Outra coisa é eu falar eu sou bandido. Isso ganha uma força maior no que vai dentro da mente da pessoa, né? E outra maior ainda é a pessoa me ver fazendo um ato de bandidagem, digamos assim, né? E sempre ter em mente qual é o objetivo que eu quero alcançar. Essa expressão que eu estou fazendo, ele vai alcançar o que eu quero ou não, né?
mas ao mesmo tempo não ficar, né? Ou seja, se preocupar com essa questão, mas não ficar se tolhindo demais, né? Porque aí a gente começa a entrar na ilusão como se a Matrix fosse uma realidade, sobre o fato da pessoa pensar algo de mim fosse realmente importante, né? Não, o que o importante qual é a ação que isso pode se transformar. Tem muita briga, tem muito desentendimento, tem muita morte desnecessária, justamente porque as pessoas não sabem até qual limite chegar, né? E aí os limites se cruzam, blá, 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 e aí um vai contra o outro, aí tem um conflito desnecessário ali.